Eu sempre que sou picada por formiga, vespa e abelhas, quase morro ficando toda inchada. O problema é que eu fui em vários médicos e nenhum deles descobre. Já testaram todos os insetos e seus componentes e dá tudo negativo. Além disso, tem urticárias pelo corpo que aparecem com certa frequência. Será que o senhor poderia me dizer o que poderia ser? Olha, é muito difícil a gente responder alguma coisa específica para você, entendeu? Muito difícil, eu não quero que você entenda que eu estou dando um diagnóstico para você através de uma transmissão de YouTube. Seria muita irresponsabilidade minha, pelo amor de Deus, tá? Eu oriento que você busque um médico, o médico ele consiga, ele de certa forma tenha uma informação adicional do seu problema e tente fazer um diagnóstico mais preciso. Mas pelo seu relato, não sendo específico a você, mas falando em termos gerais, de nós pensarmos numa suposta possibilidade, uma possível, provável, né, não firmando diagnóstico, deixando isso bem claro, ok? Alguns casos específicos de picada de inseto, não é que o paciente tenha alergia específica à picada de inseto, mas a picada de inseto acaba se tornando um cofator. Um cofator como atividade física, como estresse, como forte emoção, como remédios, como várias outras situações. São cofatores, ok? Não é uma reação direta àquela substância, mas sim um cofator que vai deflagrar uma resposta imunológica que não está relacionada àquela substância, mas aquela substância é como se fosse um gatilho, ou seja, a arma já está municiada, pronta para ser atirada e basta só um cofatorzinho rapidinho ali para acionar o gatilho. Ok? Então, vamos lá. Uma das situações que pode estar relacionada a isso, que a gente tem que pensar, possivelmente, provavelmente, supostamente, não quero fechar diagnóstico, sendo bastante enfático em relação a isso, fechar diagnóstico é consulta personalizada com o médico, mas uma das situações que a gente poderia pensar, e que pode ser colocado inclusive na hora da consulta que você tiver com o médico, é relacionado a uma doença, a um problema chamado mastocitose. O que é mastocitose? A mastocitose é a ativação dos mastócitos de forma desordenada e o rompimento deles com a liberação de substâncias proativas, substâncias pró-inflamatórias, substâncias que aumentam a vascularização do corpo. Ok? Isso são mastócitos. E isso é ativação mastocitária, isso é mastocitose. Então, a mastocitose ela pode ser deflagrada por cofatores. E um cofator assim que já está sendo muito pesquisado é essa questão dos insetos. E ele se encaixaria um pouco em relação a esse teu relato, porque tem muita gente realmente que se queixa de anafilaxia, de choque anafilático, de quase morrer por causa de uma picada de inseto e faz todos os exames e, de certa forma, não consegue ter um diagnóstico definitivo para aquilo. Não consegue identificar nem a proteína inteira do inseto, nem os componentes do inseto. Faz o exame do prick-teste, o exame do prick-to-prick, o exame como é que é o outro exame? O exame dos componentes, o exame da provocação, o exame de tudo. Teste de provocação com inseto. O teste de provocação até pode dar, porque ele seria um cofator. Mas aqueles exames não invasivos, eles não dão positivo. Tá? Ou quando dão pouco positivo. Então, o que eu digo para você é o seguinte, há necessidade da gente tentar fazer o diagnóstico da mastocitose. Mastocitose é um problema que existe, é um problema realmente que é difícil o diagnóstico. E alguns exames específicos eles podem ser solicitados. Primeiro que a mastocitose você tem os parâmetros maiores e menores. Então, se o paciente tiver um parâmetro maior positivo mais um outro menor, aí você já consegue fazer uma suspeita diagnóstica maior, ou 3 parâmetros menores. Mas aí eu vou ficar me estendendo muito tecnicamente, eu acho que não é o objetivo desse vídeo. E também existem alguns exames, como a dosagem da triptase, a dosagem da histamina urinária e a dosagem da histamina sérica, que podem ser utilizados. Mas a triptase, quando a gente dosa a triptase, a gente precisa dosar até 12 horas após a crise. Então, se você tiver uma nova crise, já peça ao seu médico já para deixar uma receita pronta,
para que ele peça esses 3 exames. Triptase, se a triptase estiver acima de 20, é um bom diagnóstico, entendeu? A histamina urinária e histamina sérica. Então peça para ele já deixar solicitado isso, porque aí você já vai, teve a reação, já vai imediatamente já no laboratório, lógico, se a reação for muito forte, você tem que primeiro tomar os remédios, né? Mas até 12 horas dá para você fazer o exame, você vai no laboratório. Tem alguns autores que dizem que 12 horas já seria muita coisa. Até 6 horas seria o tempo mínimo, máximo, né? Aí você vai ao laboratório e já colhe, porque aí dá para a gente dosar a triptase, que é uma substância produzida pelos mastócitos. E quando eles arrebentam em grande quantidade, ela fica então disponível na corrente sanguínea e dá para você então ter uma certeza maior de que você tem a mastocitose, tá? Então a mastocitose começa com a avaliação clínica, parâmetros maiores e menores. Se tiver um parâmetro maior e um outro menor, a gente entende como mastocitose. Ou se tiver 3 parâmetros menores, a gente entende como uma possibilidade de mastocitose e complementa então com esses exames que é a triptase, a dosagem de histamina urinária e a dosagem também de histamina sérica no sangue, tá bom? Espero não ter sido muito técnico, né? Espero ter explicado de uma forma mais tranquila. Obrigado, um abraço.